para um empresário, ele tem que entender o seguinte, que ele vê, às vezes, numa fiscalização, o advogado como custo. Sim. Sabe? Como, é uma despesa que eu vou ter e não é despesa. Na verdade, aquilo é economia, porque de repente você tem um advogado ali, resolve o problema no início e vai te custar muito mais barato. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evox Podcast. Esse canal que trata de assuntos contábeis, tributários e econômicos, hoje falará da relação fisco-contribuinte. Vou agradecer mais uma vez, eu sempre tenho que ler, que eu me perco aqui, essa pessoa que está conosco aqui. Marina, obrigado, mas deixa eu ler um pouquinho sobre você. Doutora Marina Figueiredo, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC, professora do IBET desde 2008, conselheira CMT e juíza do TIT, dentre outras coisas. Eu não vou falar tudo aqui, senão fica realmente muito longo. Obrigado, Gersino, meu sócio. E, pessoal, antes de passar para o Gersino, só para quem não se lembra, eu sou o Darcy Júnior, tributarista, com ênfase em contabilidade, sócio do Grupo Evox, e o meu outro sócio, o Gersino, está aqui ao meu lado. Muito Maravilha. obrigado mais uma vez, Gersino. Obrigado, Darcy. Obrigado, Marina. Prazer, pessoal, estar falando com vocês. Meu nome é Gersino Neto, sou tributarista especialista em transação tributária. Marina, segunda semana que você está conosco, o assunto, não sei quem acompanhou o anterior, mas foi uma situação polêmica, direito creditório. Espero ter dado muita dignidade para os empresários que de repente entravam em risco e não sabia. Hoje eu creio que seja o assunto da paz, ou não sei, da guerra. Eu não sei bem o que vai ser, mas é a relação fisco-contribuinte. Enfim, não sei se isso é contra ou a favor, enfim. A questão da relação fisco-contribuinte que eu percebo, na prática, é que quando você começa a atuar e se relacionar com o outro lado, vamos dizer assim, com o fisco, você percebe que não é o bicho-papão que todo mundo pinta, né? Porém, o empresário tem essa concepção, que a concepção é que o fisco é o inimigo, né? E, na verdade, o que o fisco quer é passa as informações que eu preciso conferir e, se tiver tudo certo, ok. Né? Não tem ninguém aqui para criar nenhum clima indesejado com ninguém. Né? Mas vamos lá, eu quero ouvir da Marina, porque o juízo do TIT, não tem ninguém melhor para falar sobre isso aqui com a gente hoje. Obrigado mais uma vez, Marina. Seja bem-vinda. Eu é que agradeço. Bom, antes de qualquer coisa, né, gente, queria agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês hoje, para falar desse tema, que é um tema importante, né, porque realmente nós precisamos, assim, desmistificar essa questão. Eu acho que há um medo, às vezes exagerado, né, nessa relação fisco-contribuinte, e isso não é o ideal. Né? Então, já passando para o nosso tema, já que, né, para não cansar os nossos ouvintes aqui com elogios, mais elogios a vocês, eu acho que, Gersino, você tem razão, não é esse bicho-papão. Sim. Eu acho que o mais importante, assim, eu tô falando, claro que eu estou falando de uma situação normal, né? Sim. Enfim, o que o fisco quer é informação, sempre. E os problemas se iniciam quando as informações que ele pede não são prestadas. A maioria dos casos que eu, seja como advogada, seja como julgadora, em que o problema se estendia, vamos dizer assim, né, e que o contribuinte acabava autuado, tendo que se defender na esfera administrativa, é porque naquele momento anterior, né, ao auto de infração, ele foi chamado a apresentar documentação e não apresentou nada. Não apresentou. Ou apresentou, porque uma das coisas que eu sempre falo, gente, não adianta eu apresentar documento, eu tenho que explicar o que eu estou apresentando. Sim. Às vezes a pessoa apresenta uma quantidade enorme de documentos e não explica o que é aquilo, a conexão entre uma coisa e outra. Isso é extremamente relevante. E isso não é feito na fase de fiscalização. E não só na fase de fiscalização, porque geralmente na fiscalização, né, muitos contribuintes eles não contam com a assessoria de um advogado. Então, eles respondem à fiscalização e só contratam um advogado no momento posterior. Ou seja, eles foram lá, receberam um auto de infração, então a Fazenda não concordou com o que eles fizeram, olhou os documentos que eventualmente foram apresentados, falou, não, isso aqui está errado, vai lá, faz um auto de infração para cobrar um determinado valor. E aí, eles contratam um advogado para fazer a defesa na esfera administrativa. E veja, aí você fala, não, então agora eu tenho um advogado, isso vai resolver o problema? Nem sempre. Eu ia te fazer uma pergunta em relação a isso. Você que é juíza do TIT, de repente você passa de algum caso, alguma experiência que possa ter acontecido.
Mas com clientes nossos já aconteceu situação de fiscalização, notificações suspeitas daquilo que não aconteceu, mas não estava tão claro. Isso é normal acontecer. Imagina o seguinte, ele não teve culpa nenhuma, não cometeu nenhuma infração, zero, mas não estava muito claro. Então, eles consideram como uma queimada na largada da própria Receita. Isso é raro acontecer, de vez em quando é normal? O que você me fala sobre isso? Você quer dizer iniciou uma fiscalização que assim dá a entender de que ele fez alguma coisa errada antes mesmo dele apresentar qualquer... Isso, mas às vezes ele não tinha feito. Não, eu acho que assim, gente, o que acontece às vezes é que assim, você tem formulários padrão para início de fiscalização. Sim. Então, vai fiscalizar se você pagou ISS, se você emitiu nota fiscal, se você pagou o ICMS corretamente e tudo mais. Às vezes, pela maneira como a fiscalização lhe pergunta alguma coisa, né, pode dar a entender que ela já concluiu que você fez algo errado. Não é isso, gente. Vamos lá. Se ela está fazendo uma fiscalização, é porque a ideia é verificar se você fez tudo certo ou fez alguma coisa errada. Sim. Se ela já está falando sobre alguma coisa, vamos dizer assim, mais ou menos errada, ela já está dando direcionamento. A ideia ali é de te direcionar para falar, olha, o que eu quero são informações relacionadas a este ponto. Porque, vamos pegar, por exemplo, um caso de imposto de renda. Gente, pega uma empresa. O número de deduções que uma empresa faz no momento de apurar o seu imposto sobre a renda, no caso de lucro real. Se ele te pede ele direciona a fiscalização para uma determinada dedução, ele não está querendo dizer que você fez aquela dedução errada. Ele já sabe que você fez a dedução, porque senão ele não estava nem te fiscalizando. Sim. Mas veja, o que ele está é querendo direcionar a fiscalização para aquele ponto. Porque imagina, ele fala, eu quero fiscalizar a dedução. São todas ou só aquelas da rubrica A, B ou C? Entendi. Entende? Então, assim, o fato de ele selecionar alguns pontos para fiscalizar, eu acho que sim, é um ponto positivo, porque pelo menos você sabe o que você tem que explicar. Sim. Não fica algo em aberto, né? Me fala tudo que aconteceu no exercício tal. É isso. Eu acho que, assim, às vezes é uma confusão. Claro que eu tô falando de maneira genérica, né? Caso concreto, a gente não tem como saber. Mas, assim, de maneira geral, quando o fisco vem te fazer alguma pergunta específica, não é que ele já tá falando, não, eu tenho certeza que você fez errado. O que eu quero dizer, assim, ele já sabe, gente, ele tem acesso às suas declarações, ele tem acesso a uma série de outras informações, ele tem acesso às informações dos seus fornecedores, dos seus clientes, né? Hoje é tudo eletrônico. Todo um cruzamento de dados. Você faz cruzamento de dados com inteligência artificial. A Receita Federal, por exemplo, já faz isso há anos, né? Então, ele já tem informações. Mas veja, quando ele pede alguma coisa específica, ele não necessariamente está querendo dizer que ele acha que você fez algo errado. Ele só, muitas vezes, ele está querendo assim, olha, gente, vamos limitar o que você vai me apresentar. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa apresenta um monte de documento e ele fala, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero fiscalizar. Eu estou pedindo. Com o que eu estou pedindo. Inclusive, você pode ser multado por embaraço à fiscalização, né? Sim, sim. E tem uma coisa dentro do que você falou, Marina, que é o seguinte, contratar um advogado no momento que já é um auto de infração. É importante saber que tem medidas anteriores em alguns casos. Né, que talvez já nesse momento seria importante a participação de um advogado. Então, às vezes, para analisar junto com a contabilidade uma notificação que ainda nem aconteceu um despacho decisório, por exemplo, dentro do próprio despacho decisório, você tem a oportunidade da manifestação de inconformidade. Então, o que eu percebo é que, em muitos casos, quando o contribuinte resolve procurar o advogado, é quando já está numa situação que a contabilidade falou assim, agora já não é mais comigo, você precisa de um advogado. E tem casos que, até conversando com contadores, eles falam assim, o meu cliente não admite eu não fazer isso. Então, se eu falar para ele que ele tem que contratar um corpo jurídico para responder aqui o fisco, ele fala, peraí, eu estou te pagando para quê? E aí tem também essa diferença, qual o papel do contador e qual o papel do advogado, né? E muito provavelmente, em grande parte dos casos, o advogado vai ter uma compreensão melhor de uma petição feita pelo fisco. Sim, né? De evitar um contencioso. Exatamente. Eu acho que isso é um problema recorrente, viu, Gersino? Assim, se observa muito isso, assim, e dá para perceber quando a gente pega o caso que já está na hora da briga. Sim. Né? Quando eu estou falando aqui contencioso, eu estou no momento da briga. Agora a coisa já desandou, a gente já está no momento do embate. Quando a gente vai analisar o processo de fiscalização, você fala, gente, se a pessoa tivesse contratado um advogado aqui, esse advogado teria olhado essa documentação, teria compreendido de uma maneira mais clara o que ele precisava fazer e teria evitado tudo isso que está acontecendo agora. Porque, assim, depois que a coisa já aconteceu, o que eu quero dizer é o seguinte, depois que o fisco já está te cobrando, você tem um complicador, porque quem vai analisar, não necessariamente... Veja, a pessoa que está te fiscalizando, ela só faz aquilo.
Então, assim, ela tá olhando todos os detalhes, ela conhece todos os... Por exemplo, a gente tem fiscalização por especialidade. A Receita Federal, por exemplo, ela tem a delegacia que é especializada em pessoa jurídica, a que é especializada em pessoa física. Você separa, né, os fiscais. Então, assim, são pessoas que têm alta especialização. Vários setores, né? Vamos tentar resolver a coisa na fiscalização. Agora, o que acontece? A pessoa não contrata um advogado, às vezes o contador, e veja, eu não estou querendo dizer aqui que o contador não tem como entender aquilo, mas o que acontece é que, às vezes, ele pega aquele documento, ele recebe lá uma intimação para apresentar um determinado documento e ele não entende por que aquilo está sendo solicitado. Sim. Porque ele não tem aquele dia a dia. É prerrogativa da função, né? É a mesma coisa o advogado querer adentrar na escrituração. Isso é uma prerrogativa do contador. Então, a questão que eu vejo que em muitos casos falta é esse link já de imediato. É isso. Vamos interpretar o que ele está falando? Porque, às vezes, olhando a notificação, você fala, olha, isso aqui é uma notificação que tem relação, por exemplo, olha, com tal situação. Então, assim, o que eu tenho que apresentar... E veja, não é só apresentar documento, eu tenho que organizar. É o que eu falei lá no início. Tem que organizar a documentação. Então, assim, quando você olha a notificação, você fala, isso daqui, ó, ele está me fiscalizando... porque ele está com dúvida, por exemplo, pegar um caso de ISS besta, para saber se o meu estabelecimento é aqui, no município A, ou se é no município B, se eu estou simulando o estabelecimento. Então, assim, quando eu for responder, eu tenho que estar com isso na mente. Na hora de fazer a minha resposta, na hora de juntar o meu documento, pensando que, olha, o que está por trás desse pedido? É essa ideia. É provar se eu tenho meu estabelecimento aqui ou não, sabe? Esse tipo de coisa, isso é muito importante. Eu acho que, assim, para um empresário, ele tem que entender o seguinte, que ele vê, às vezes, numa fiscalização, o advogado como custo. Sabe? Como, é uma despesa que eu vou ter, e não é despesa. Na verdade, aquilo é economia, porque, de repente, você tem um advogado ali, resolve o problema no início e vai te custar muito mais barato. Depois você vai ter um auto de infração, você vai ter uma dívida alta, né? Porque se for auto de infração, é multa alta, né? Juros, etc. E aí você tem que contratar um advogado e nesse momento, aí o advogado vai te cobrar muito mais, porque ele vai ter que fazer uma defesa, ele vai uma impugnação. Bem mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho, enfim. Então, o que hoje é visto como um custo, na verdade, é uma economia. Sabe o que eu acho em relação a isso aí? Imagina uma rodovia, uma pista simples, e vamos separar nos arrojados, no contribuinte arrojado e no conservador. Mas primeiro vamos pensar no conservador. Se a gente imagina uma linha, esse conservador, ele pensa o seguinte, olha, se eu ficar muito dentro dessa linha, eu vou pagar mais tributo. A grosso modo, mais ou menos assim. Já o arrojado, se eu passar demais, eu posso ser penalizado. Então, o difícil é adivinhar aquela linha exata para não ser conservador demais e nem ser arrojado. Eu tenho que estar na linha daquilo que está na instituição normativa. Em alguns momentos ele fica na dúvida. O problema é quando ele pensa o seguinte, no seu super conservadorismo, ele fala, na dúvida eu vou pagar. E esse na dúvida eu vou pagar, sempre ele vai desembolsar mais, vai ficar mais caro para ele. Então eu penso o seguinte, como é que funciona? Eu percebo que tem empresas que, primeira coisa, né, já que eu vou nunca adivinhar a linha correta, eu vou optar pelo lucro presumido e às vezes o lucro presumido talvez ficaria mais em conta para ele, porque ele acha que no real ele seria mais fiscalizado, justamente porque ele tem que entender aquela linha que ele não sabe. Então, eu queria primeiro perguntar para você se você consegue entender isso, se de fato o lucro real na cabeça, na receita, de fato acontece uma fiscalização maior. E o segundo seria, como é que é em relação a essa COSIT? Tem empresário que tem medo de fazer COSIT, consulta para chamar interno. Então, seria essas duas situações. Você já deve ter se parado muitas vezes com o perigo da linha, qual que é o ideal, enfim, era sobre isso. Eu acho, assim, Darcy, eu acho que a questão de saber qual é a linha divisória entre eu estou assumindo muitos riscos ou eu estou assumindo poucos riscos, também depende do que... Ou sou super conservador. Agora, a primeira coisa, a pessoa tem que entender ou tem que saber interpretar ou ter alguém que é contratado para interpretar a legislação. Porque, assim, quando eu estou falando assim, alguém que assume risco, é um risco consciente. Ou seja, olha, temos uma dúvida aqui na interpretação da legislação e eu vou assumir um risco consciente de adotar essa e vamos ver o que vai acontecer. Sim. Só que esse é arrojado. Só que assim, mas não tem problema ser arrojado, desde que seja consciente. Sim. O problema é quando você adota uma determinada conduta sem saber o que está acontecendo. Sem saber o que está fazendo. Né? E sem saber o que está fazendo. E aí depois leva lá, nossa, estou sendo fiscalizado, meu amigo. Mas assim, você optou por uma conduta mais arrojada. Não tem problema. Só que assim, saiba que numa situação Seja ciente. Muito provavelmente você vai sofrer uma fiscalização. E aí, no que diz respeito, por exemplo, a lucro real, lucro presumido, o que eu acho? Eu acho que isso é um depende, tá? Porque, assim, a gente tem pessoas que estão no simples
que acabam sendo fiscalizadas porque as pessoas vão lá e fazem uma... Vamos lá, gente, no simples, você paga tributos sobre todas as suas receitas. E a pessoa vai lá, vende, por exemplo, vendo mercadorias, vende 100, declara lá na 80 no simples. Gente, o fiscal tem acesso à movimentação bancária. Hoje em dia, quem que vende? Pix, a maioria das coisas você vende é Pix, cartão de crédito ou débito. As empresas de cartão de crédito e débito e os bancos são obrigados a fornecer todas as informações para o fisco. Adianta eu estar no simples? Nada. Então, adianta eu estar no lucro, por exemplo, no lucro presumido e achar que eu não vou ser fiscalizado fazendo esse tipo de coisa? Não. Né? Só para não perder, você falou do simples. Imagina uma oficina mecânica que ela vende a peça e instala. E às vezes ela opta por colocar muito mais venda do que serviço, porque de repente ficaria mais em conta para ela a questão do valor final do tributo. Sim. Aí, nesse caso, a fiscalização poderia vir do Estado, da Prefeitura, da Receita, de quem, enfim, como é que funciona nesse caso? Eu acho que vai depender do tributo, né? Porque assim, se você estiver falando, porque assim, para a Receita Federal, vamos lá, eu tô no simples. A Receita Federal é receita. A única coisa que ela vai olhar é se você, tudo que você vendeu, você declarou? Sim, ela é assim. Entendeu? Vamos nesse exemplo. Via de regra, no exemplo que você deu, provavelmente você não vai ser fiscalizado pela Receita Federal. Sim, agora, perfeito. Se você tiver uma coisa, por exemplo, eu tenho 2 atividades, aí elas podem estar sujeitas, por exemplo, a ISS ou ICMS. Muito provavelmente pode vir uma fiscalização de município ou estado. E se você tiver um caso que tem ISS e você está declarando, por exemplo, 2 serviços diferentes sujeitos a alíquotas distintas, o município provavelmente vai te fiscalizar. Tá? E assim, isso acontece. Agora, mas a minha atividade é muito grande, a minha atividade é pequena. Gente, depende. Porque assim, você tem momentos... Por exemplo, o município de São Paulo teve uma época em que ele resolveu fazer uma fiscalização maciça para as pessoas que eram consideradas sociedades uniprofissionais, porque a gente tem um regime diferenciado de tributação para o ISS. Ele fiscalizava a clínica médica com 2 médicos e fiscalizava uma auditoria com as Big Four, por exemplo, foram todas fiscalizadas. Então, assim, não importava o tamanho do contribuinte e o quanto que ele tinha, porque a fiscalização é padronizada. Ele já sabia o que ele tinha que pedir, olhava e era mais fácil. Ele teve vamos dizer assim, você tem esses momentos em que há uma organização para fiscalizar um determinado setor. Eu tenho como saber disso? Não sei o que vai acontecer. Sim. Né? E tem uma situação que é o que você falou no início, né? Hoje o fisco usa muito bem a tecnologia a seu favor. Até porque, por uma questão de capilaridade, né? De falta de servidores, vamos pensar assim. Então, essas situações de cruzamento de dados, elas são identificadas de uma forma muito tranquila para eles, né? Peraí, você comprou X reais. Está vendendo só Y. Para onde está indo a diferença? Deixa eu ver como é que está a movimentação bancária desse sujeito. Aí eu cruzo os dados com a movimentação bancária na pessoa física. Fica muito nítido que está tendo alguma omissão ali de informação. Isso sem dúvida. É lógico, né? Eu acho que assim, o contribuinte ele precisa ter em mente que, assim, gente, nós estamos num período em que hoje nós temos o uso de ferramentas tecnológicas muito avançadas. Ou seja, eu não preciso de uma pessoa. Porque no passado tinha aquela coisa, eu não tenho pessoal suficiente. Nunca vai ter para fiscalizar todo mundo. Mas você tem o uso cada vez maior de ferramentas tecnológicas que facilitam a vida do fisco. Então, o que ele faz? Ele, na verdade, as ferramentas tecnológicas cruzam todas as informações, verificam que tem uma inconsistência. E aí, quando chega para o fiscal analisar, ele já sabe que tem inconsistência. Então, ele está te fiscalizando, já sabendo que o sistema já informou que tem alguma coisa errada. E assim, o que acontece é o seguinte, que tem alguma coisa errada, que eu quero dizer assim, não necessariamente que você fez errado, você pode ter uma explicação, uma receita de terceiro. Vamos pensar a inconsistência, né? Porque aí ele mas tem alguma inconsistência, algo, mas ele quer saber o que é, por que está diferente aqui. Por exemplo, a gente pega um monte de caso aqui no município de São Paulo, onde eu sou conselheira na esfera administrativa, em que você tem diferença entre o que ele declarou em nota fiscal como receita de prestação de serviço e o que ele declara como receita de prestação de serviço nas suas declarações. Então, eu estou falando de DRE, estou falando de SPED, etc. Poxa, gente, vamos combinar que o fiscal não precisa nem olhar, o próprio sistema já cruza essas informações e vê que tem um problema. Entrega, né? Marina, mas esse caso aí, eu acho que é o caso gritante, quando essa questão de cruzamento. Mas você disse um negócio aí agora há pouco do ISS. Nesse exemplo aí da sociedade do unipessoal, que vira empresarial, imagina que ele tem um médico que tem 2 sócios médicos, tá? E ele fatura 1 milhão. Ele teria a oportunidade de, ao invés de pagar lá 40 mil de ISS, às vezes pagar
R$200 por médico. Então, peraí, olha o nível do conservadorismo, que se ele tem essa oportunidade e ele no conservadorismo com medo de acontecer alguma coisa, assume pagar os 40 mil ao invés dos R$600. Mas, ao mesmo tempo, tem a regra daquilo. E se não for cumprida a regra daquilo, aquilo que foi de R$600 volta a ser os 40, mais todas as multas possíveis. Por isso que, às vezes, não é só sonegar na veia no sentido de faturei X. Fazer errado, né? A questão é a escolha de como optar dentro do município, né? Se eu vou optar por valor fixo, enfim, nesse exemplo que você disse. Mas aí a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: será que essa informação chega a todos? Ou será que ela chega, mas não tão clara, e ele não faz justamente pelo conservadorismo e acaba pagando mais caro? Tá vendo? Então, envolve... mas aí a gente está falando ainda de um vamos dizer assim, um pré-processo de fiscalização, antes de um processo de fiscalização, antes de um processo de discussão, né, um contencioso. O que eu acho, Darcy, eu acho que assim, o importante é conhecer a legislação que é relacionada ao seu setor. E daí a necessidade de ter uma pessoa especializada, assim, eu acho que bons profissionais que conheçam o seu setor, que saibam, ou que se não conhece, que se dispõe a conhecer. A estudar. A estudar aquilo, porque assim, muitas vezes não adianta, gente, assim, a legislação é complexa, às vezes nem tanto. Por exemplo, esse caso do ISS que eu dei é uma situação simples, mas a gente tem tantas outras, às vezes a gente tem discussão, por exemplo, a gente tem pessoa que exerce mais de um serviço e por conta disso ele tem que tributar de maneira distinta, porque são alíquotas diferentes. Então, por exemplo, setor de informática, né, startup tem muito isso. Poxa, você tem que conhecer a legislação. E assim, o que eu acho é assim, às vezes tem coisa que tem briga? Tem. Tem coisa que a gente sabe que o município vai brigar. No caso que eu falei das sociedades uniprofissionais, é uma situação conhecida. Todo mundo sabe dessa briga. Sim. Agora, assim, gente, assim, às vezes o município não tá certo, né? Então, assim, tem que brigar. E tem que saber, olha, eu vou brigar, mas no final eu vou ganhar. Vou ganhar. Sim. E até em cima disso eu ia te fazer uma pergunta, Marina, que seria no sentido de alguns mitos que existem, né? Então, por exemplo, um mito que existe. Não adianta nada eu fazer um recurso na esfera administrativa, porque quem vai me julgar é quem está me fiscalizando. Então, por óbvio, ele vai negar um provimento porque eu estou pedindo para ele. Isso é verdade ou é um mito? Eu acho que isso é um mito, a depender do tipo de discussão que a gente está tratando. Porque, assim, primeira coisa, o Tribunal Administrativo de maneira... Antes de você responder, só para ficar bem claro mesmo para quem está nos ouvindo. Quando eu falo verdade ou mito, tudo que eu alegar, por mais correto que eu esteja, o fisco não vai admitir a minha defesa. Isso é mito, né? Sem dúvida. Porque, às vezes, o que a gente vê é isso, né? Então, por isso que tem muita judicialização. Você fala assim, não adianta nada você perder tempo no administrativo, porque por mais que você tenha razão, eles vão negar. Não, isso é um mito sem a menor dúvida, tá? O que eu acho que você precisa conhecer a esfera administrativa. A gente tem um problema, né? Há um desconhecimento do que eu posso discutir, porque nem tudo pode ser discutido na esfera administrativa. Por exemplo, eu acho que um determinado tributo é inconstitucional. Gente, não adianta. Tribunal Administrativo não tem como declarar tributo inconstitucional. Então, não adianta ficar discutindo isso na esfera administrativa. Se você não acha que, olha, instituíram lá a taxa XYZ, o imposto não sei o quê, e eu discordo, eu acho que isso é inconstitucional, você vai ter que ir para o judiciário. Não adianta. E não é porque ele não está te julgando dessa maneira, porque, ele é fiscalista. É porque ele não pode, tem uma vedação legal. Né? Então, assim, ele não vai analisar esse tipo de argumento. Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes, e é engraçado que isso é comum, assim, eu julgo casos de todo tipo de escritórios e etc. E, assim, há um desconhecimento. Às vezes, a pessoa alega umas coisas e fala, mas, gente, a pessoa sabe que eu não posso julgar esse tipo de coisa, que eu não posso conhecer esse tipo de argumento e fica insistindo nesse assunto, sabe? Ao invés de focar nas questões que efetivamente podem ser analisadas na esfera administrativa e que são as mais importantes. Porque, assim, e aí, só para eu retomar um ponto que eu esqueci de mencionar, porque eu não sei se todo mundo que nos ouve tem experiência nos tribunais administrativos, mas assim, a maioria dos tribunais, eles têm composição paritária. Então, assim, basicamente eu tenho um órgão de julgamento e metade desse órgão é composto por representantes do fisco, a outra metade por representantes do contribuinte. Isso não significa que todos os representantes do contribuinte vão sempre votar com o contribuinte e que os representantes do fisco vão sempre votar com o fisco. Né? Isso não é verdade. Marina, olha o que ela acabou de falar aqui. O que ela acabou de explicar? Que todos os órgãos de julgamento administrativos, todos os tribunais,
ele é dividido em julgadores. Metade desses julgadores faz parte... Posso usar o termo população? Um representante da população. Do povo, né? Vamos pensar assim, dos contribuintes, né? Obviamente que tem que ter conhecimento da área, claro. E metade é direto do fisco. Um servidor, um auditor que foi nomeado... Auditor, procurador, isso depende de cada tribunal. De cada tribunal, ok. E mais interessante ainda que a Marina acabou de falar, que nem sempre, e por óbvio, os julgadores do povo, vamos dizer assim, julgam a favor do povo, porque ele vai julgar diante do que ele entende que está correto perante a legislação. E o mesmo, que é verdadeiro, ocorre com o fisco. Nem sempre os julgadores do fisco, obviamente, vão julgar só a favor do fisco. Se eles veem que tem algo e o contribuinte tem razão, eles vão julgar a favor do contribuinte. Então, de fato, é um mito essa história que não deve atuar na esfera administrativa. Até porque, na teoria, o julgador do povo, se ele está defendendo o tributo correto, ele está defendendo o próprio povo, que seria revertido para o povo. Exatamente. Dentro dessa lógica. Sim, porque da querendo ou não, é interesse público, né? Claro, há um interesse que é de todos, né? É um interesse público. Porque eu também penso exatamente dessa forma, então fiz questão de te fazer essa pergunta, porque há, de fato, esse mito. É melhor judicializar porque não vai adiantar nada você fazer recurso administrativo. E nós, por exemplo, né, quando eu falo nós, a Evox, a gente atua muito no administrativo. Muito mesmo. A gente vai para o judiciário quando não tem mais o que fazer no administrativo. Por quê? E resolve os casos no administrativo. Isso que é interessante. E resolve. Você vê, de fato, o auditor respondendo e reconhecendo aquilo. Né? Então, Gersino, e assim, esse discurso ele é muito comum, inclusive entre os advogados. Eu vejo muito advogado falando isso para cliente. Só que, na verdade, eu acho que assim, isso, eu como advogada, né, tenho que reconhecer que é preciso aprender a advogar na esfera administrativa. Sim. O que acontece não adianta, nossa, mas o meu cliente tem razão, eu juntei todos os documentos. Gente, primeiro, como que eu estou apresentando um determinado argumento? Eu sempre falo isso. Eu já peguei recurso com 180 folhas. E das 180 folhas, eu tinha lá 80 falando que a multa era inconstitucional, que o tributo era inconstitucional. Falou, meu amigo, e as questões que são importantes, aquelas que eu posso julgar aqui? Essa tinha uma folha para falar, sabe? Então, assim, a pessoa precisa saber o que eu tenho que focar, o que eu vou falar, sobre o que é importante falar no meu recurso. Primeira coisa. Como que eu vou falar? Eu tenho um monte de prova aqui para apresentar. Como que eu vou apresentar? Adianta apresentar 40 mil folhas de documento e não explicar qual que é a relação com aquilo que a gente está discutindo e um documento com o outro? Eu vou dar um exemplo simples recente que eu julguei no conselho. A gente tinha um caso envolvendo construção civil. Construção civil, para quem não sabe, pode deduzir na hora de apurar o ISS, né? Essas pessoas são contribuintes de ISS. Sim. E eles podem deduzir os valores que eles empregaram de material na construção ou que eles subcontrataram alguém. Então, por exemplo, eu vou construir um prédio, gastei com cimento, contratei alguém para fazer alguma coisa lá, eu posso deduzir isso da base de cálculo do tributo. Só que eu tenho que comprovar essa dedução. Eu não coloco lá, estou deduzindo 100. Eu tenho que apresentar um comprovante, que é o quê? As notas fiscais. Eu comprei cimento, alguém me deu uma nota fiscal da compra do cimento. E, obviamente, que essa nota fiscal tem que observar alguns requisitos. O que acontece? Ninguém orienta o cliente de quais são os requisitos que essa nota precisa ter. Olha, na hora que eu for comprar o cimento, eu viro para a pessoa e falo assim, meu amigo, coloca aí o endereço da obra para onde você está mandando esse cimento, porque eu tenho 10 obras. Sim. Então, assim, o fisco tem que saber para qual obra que esse cimento foi, porque senão eu não consigo fazer dedução. Né? Então, veja, esse é o trabalho preventivo. Toda uma escrituração por trás aí, né? Aí depois, vamos lá. Não, tô no momento aqui do repressivo. Eu fui lá na hora da fiscalização, não apresentaram as notas. Isso acontece muito, né? A fiscalização vem e fala, me apresenta as notas dessas deduções que você fez. Aí eles não apresentam. Resolvem apresentar no contencioso. Chega o advogado e junta lá 500 notas fiscais. Fala, meu filho, mas peraí. Que nota fiscal que é do ano X, Y ou Z? Qual que é a nota fiscal que você está deduzindo material? Qual que é a nota fiscal que é subempreitada? Ninguém faz isso. Não tem uma planilha para contar a história para você conseguir saber o que é que ele está juntando. Porque você concorda que eu podia estar juntando nota fiscal, como eu podia estar juntando a cópia do livro do meu filho, né? Então, assim, eu preciso explicar o que aquilo tem de relação com o que eu estou argumentando. Sim. Que isso não é feito, gente, é impressionante, assim, as pessoas não fazem. Então, esse caso que eu julguei,
Nós acabamos indeferindo em parte o recurso porque não dava para entender o que tinha sido juntado. Eu não conseguia fazer uma conexão entre a documentação que tinha sido juntada. Sim. E o advogado não conseguiu fazer isso. A importância de fato, buscar bons profissionais, né? Exato. E tem um último mito, Marina, que eu quero te perguntar aqui, porque nós falamos no outro episódio que gravamos com você sobre a compensação de direito creditório. E aí, de outro lado, nós temos a compensação do próprio contribuinte, né? Crédito próprio. De crédito próprio. E há um mito, né, que se eu fizer uma compensação, eu vou sofrer uma retaliação, né? Então, se eu compensar, o fisco vai me retalhar. E aí, é mito ou é verdade? Falar em outro assunto que não seja outro aquele assunto, próprio legítimo, né? Eu vou fazer uma compensação, aí o fisco vai vir fiscalizar minha empresa inteira dos últimos 5 anos. Gente, assim, isso não... Pelo menos assim, ainda mais numa esfera federal, vamos pensar que porque a gente tem a compensação, por exemplo, na esfera municipal, ela é muito menor, tá? E assim, tem muita legislação que não autoriza e tudo mais, porque precisa ter autorização legislativa. No Estado, a gente está falando, o principal tributo é o ICMS e ele é não cumulativo. Então, a compensação é da natureza do tributo. Então, vamos pensar no âmbito federal, né? Gente, o fato de você de você fazer uma compensação, isso é tão comum, assim, há quanto tempo? Quer dizer, ninguém vai te fiscalizar só porque você compensou alguma coisa. Agora, na parte da compensação, não adianta você achar que você vai fazer a compensação e que o fisco não vai vir te perguntar o que você compensou e pedir uma memória de cálculo e pedir essa documentação. Você colocou no colo dele. Não, e ele tem que olhar. Gente, ele tem que olhar para ver se aquilo ali tá certo. Foi o que a gente conversou no episódio anterior. Porque eu posso chegar lá e falar, eu tenho um crédito de 100, mas, gente... Da onde qual a base legal? Ele tem que fiscalizar, não pode. Ele tem, é dever de ofício. Assim, né? Inclusive, porque senão, você imagina, nós três aqui somos concorrentes, e assim, vocês estão lá compensando só os créditos que efetivamente vocês têm e tal, e eu resolvo falar assim, gente, eu vou fazer conta de padaria, quanto que eu devo aqui? Eu devo 100, vou colocar aqui, eu tenho 120 de crédito, porque eu compenso 100 e ainda peço 20 de restituição, né? Porque, né, já que eu tô pedindo. Gente, veja só, eu tô inventando esse crédito, não tenho. Então, assim, isso é um problema concorrencial. Então, você concorda que ele tem que fiscalizar? Claro. Mas então, vai fiscalizar aquilo. Exato. Né? Pode ser que na hora que ele fiscalize a sua compensação, ele veja algum outro problema e acabe fazendo uma outra fiscalização. Pô, gente, nada é impossível. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não vai sofrer uma retaliação porque você apresentou uma perda de conta. Sim. Tá? Ninguém vai fazer isso. Eu ia te fazer uma pergunta, até talvez comece a chegar no final, mas era uma pergunta relacionada. E o pessoal das indústrias vão ficar antenados a isso. Recentemente, a gente teve aquela alteração da subvenção de investimento no dia 30 de dezembro, que passou a agora ser habilitado previamente. A pergunta que eu vou fazer para você nessa situação relação fisco-contribuinte, quando judicializar ou ser do administrativo, imagina que essa alteração, a gente fala, então, nós temos o princípio da anterioridade anual para IR, mas as contribuições a gente fala de noventena. E a gente vê muita indústria automaticamente já declarando tudo, sabendo que o ano que vem vai apurar aquele crédito de IR, obviamente, que agora virou crédito, não era dedução da base. Mas se ela olhar a legislação, ela percebe que ela teria oportunidade na noventena. Ele deveria judicializar isso ou seria administrativo? Eu acho que não é uma questão de deve. Eu acho que é uma questão de avaliar com os seus advogados e com seus consultores se você quer fazer isso. Olha, porque assim, gente, judicializar, bom, na verdade você está prevenindo litígio. Vamos colocar aqui entre aspas. Eu estou prevenindo o litígio com a Receita. Eu já estou indo direto para o judiciário e falar, judiciário, fale que eu tenho direito a isso. E aí a Receita nunca vai brigar comigo. Porque eu não quero que a Receita me questione. Agora, você pode simplesmente falar, mas será que ela vai te questionar? Dependendo da situação, você fala, não, então eu vou fazer isso e vamos ver o que a Receita vai fazer. Se ela não falar nada, é porque eu tô certo. Isso. Se ela falar alguma coisa, aí eu vou discutir Aí eu tenho meios de defesa. Claro, continuo na possibilidade do administrativo e depois eu vou pro judiciário. Sim. É que assim, o que acontece, gente, é que se você opta por ir pro judiciário direto, a esfera administrativa vai ficar prejudicada. Eu nunca vou conseguir. A Receita vai vir me cobrar. Vamos supor que eu tô lá discutindo no judiciário, o juiz não falou nada ainda, a Receita resolveu vir me autuar. Ela pode, né? Só que aí eu não vou poder ter uma discussão idêntica nas duas esferas. Porque o momento que eu entro com a ação judicial, eu abri mão do administrativo. Mas veja que você está com uma situação legítima da noventena. Se você judicializar, pedir benção e depositar em juízo, para depois você faz com que a Receita trabalhe com o seu dinheiro até que aconteça aquela decisão. O administrativo, você ia trabalhar com o seu dinheiro até que aconteça um questionamento e você que teria razão. Por isso a pergunta, então, às vezes, não é de judicializar.
Às vezes a Receita vai notificar, às vezes nem vai notificar, mas se ela notificar, ela vai ser vencida na administrativa que a gente espera, pelo menos na legislação. Ah, sim, lógico. A gente não, eu não tenho como saber qual vai ser o resultado, mas assim, o que eu acho mais importante é assim, eu sei que nós estamos nos encaminhando aqui para o final, mas é que assim, o empresário e aqueles que o auxiliam tem que deixar muito, ele tem que ter muito claro, né? Quais são os riscos? Então, assim, o que pode acontecer? A gente sempre conversa sobre esse assunto, né? Então, vai aparecer uma situação XYZ. Quais são os riscos? O que pode acontecer? Eu acho que é isso que é o mais importante. Precisa ter clareza, né? Para a pessoa saber qual o caminho a adotar. Ir para o judiciário direto é ruim? Não sei, de repente para aquela pessoa... Às vezes para uma determinada empresa, sim. Para uma determinada empresa, é a única opção. Ela fala, gente, eu não posso ter autuação, eu não quero ficar discutindo, eu não sei lá. Você não sabe a situação daquela pessoa. Então, assim, às vezes ela fala, não, eu quero ser o mais conservador possível. Tudo bem, não tem problema nenhum. Deposita em juiz entendeu? E tocamos a vida, entendeu? Às vezes, eu sou uma instituição financeira, eu não posso ter... Tá bom, a gente vai fazer dessa forma. O outro fala, não, eu não tenho esse tipo de problema, então eu prefiro assumir o risco e ver o que vai acontecer e eventualmente, porque eu tenho certeza que eu tô correto. E vou trabalhar com dinheiro, até porque eu tenho base legal, eu tenho memória de cálculo, eu tenho escrituração, eu tenho tudo a meu favor. Lógico, né? Então, assim, porque assim, gente, às vezes, o que acontece? A Receita muda de opinião. O caso de subvenção para investimento mesmo, a gente teve algumas... Antes dessa última modificação legislativa, a gente teve uma mudança que transformou, por exemplo, na legislação... Quase que igualou, né? Que praticamente igualou todos os benefícios de ICMS à subvenção para investimento. A Receita inicialmente chancelou esse entendendo. E no mesmo ano, ela foi lá e publicou uma nova solução de consulta, alterando o entendimento dela e falou, não, o que eu disse estava errado, agora é outra coisa. Então, assim, eu não tenho como saber o que vai acontecer. Sim. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não tem que... Às vezes, as pessoas têm um pouco de medo da discussão. Mas não adianta, tem coisa que tem que discutir mesmo, gente, porque a interpretação pode mudar. Isso está inerente ao empreendedorismo. Né? Na minha concepção, faz parte de empreender. Vai ter momentos que você vai assumir mesmo risco. E não é só no tributário, né? Você assume risco em várias áreas da vida, né? É isso. Olha, é um papo aqui que a gente poderia ficar aqui por muitas horas, né? A impressão que eu tenho que nós vamos terminar, mas dava para continuar, hein? Espero muita coisa, né? Mas Marina Espero em outras oportunidades a gente voltar a falar sobre isso. Enfim, nossa conversa é longa aqui. Marina, mais uma vez, só vamos muito pedir obrigado. pro pessoal, né, se tiver alguma dúvida. Sempre, pode... Esse assunto de hoje, sim, pessoal, dúvida, faça nos comentários, pergunte. E aqui a gente quer ser aqueles comentários que realmente sejam respondidos. Sim, porque as dúvidas aqui é quente e ela traz economia ou traz prejuízo, pode ajudar a quebrar e a não quebrar, se não for respondido da forma correta, tá ok? Então conte conosco aqui, tá ok, pessoal? É isso aí. Marina, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Segundo que você participa conosco, espero participar de mais uns 20 aí pela frente. Opa, com certeza. É isso aí. Obrigado, Gersino. Um abraço, Obrigado, pessoal. Darcy. Fiquem com Deus. Obrigado, Marina. Obrigada, pessoal.